Compartilha, eu já vou orar para a gente poder começar a nossa live. Pai querido e amado, nós nos colocamos diante da Tua presença, coloco a vida de cada um que está assistindo a live, também daqueles que irão assistir. E te peço desde já que Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, dirigindo essa live, que o Senhor esteja nos alertando naquilo que precisamos ser alertados, nos incomodando naquilo que nós precisamos mudar, confirmando decisões que vêm do Teu coração, que o Senhor esteja nos dando caminhos, abrindo portas, abrindo oportunidades, que seja um momento de reflexão, que não seja apenas uma live que fique aqui disponível para o pessoal assistir, mas que seja uma live que transforme as nossas vidas, começando da minha vida, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, te agradecemos pela vida de cada membro, de cada pastor, de cada líder da nossa igreja. Colocamos agora o nosso país diante da Tua presença, colocamos também Portugal, a Ilha da Madeira, o Porto, cada pastor, cada líder, cada membro diante da Tua presença, que o Senhor possa estar derramando, ó Pai, da Tua sabedoria, da Tua unção, da Tua esperança, da Tua paz sobre o coração de cada um de nós, para que possamos não apenas passar por este momento, mas passar diante da Tua graça, passar debaixo da Tua nuvem, passar atrás e na frente do Teu fogo, Pai, para que a Tua presença seja o nosso guia, o nosso diferencial, para que nós possamos não somente passar, mas passarmos bem. Te agradecemos, Pai, por cada oportunidade de crescimento e de aprendizagem que o Senhor tem nos propiciado, e que nessa noite seja mais um momento para que a Tua presença possa nos confrontar e para que possamos ser mudados. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então começar a nossa live de hoje falando um pouquinho de produtividade e de felicidade. E para a gente começar, acho que minha mãe quer falar alguma coisa aqui para mim. Não tá só olhando aqui para mim mesmo, achei que ela tinha alguma coisa para falar. E para a gente começar, gente, o pessoal mandando boa noite aqui, Fernanda, o Rogério, a pastora Regina, a pastora Cleide está mandando boa noite para todo mundo aqui. O pessoal continua compartilhando os links ainda para o pessoal já ir entrando. O pessoal do Planalto está assistindo lá no templo. Um beijo para o pessoal do Planalto que está assistindo lá no templo. E para a gente começar, para quem estava com saudade dos meus desenhos, a Mel tá aqui brava, gente, live é assim mesmo. Mel está estressada com o vizinho, que resolveu sair agora na hora da live. Pastora Cleide está tentando acalmar a fera ali, mas não é muito fácil. Daqui a pouco ela acalma. Mas é assim mesmo, viu, gente? O vizinho sai, ela fica meio estressada. E pra gente começar aí a nossa live de produtividade, para quem tava com saudade dos meus desenhos, volto com a Meba para vocês, pra gente perguntar o que é ser produtivo. E aqui ele tá com essa carinha assim, ó, porque ele tá com uma dúvida muito grande no que na verdade é ser produtivo. Pastora Paula aqui também dando boa noite. Pessoal perguntando cadê o Leão. Gente, o Leão ele fica pleno ali, deitado, dormindo. Depois eu posso mostrar ele aqui pra vocês. Ele tá ali pleno, dormindo, com a língua de fora, enquanto a Mel ainda tá meio estressada ali, que minha mãe tá tentando acalmar a fera. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí, gente, o que é ser produtivo? Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Porque quando a gente fala em ser produtivo, ter uma agenda produtiva, logo a gente já linka essa produtividade também com sucesso, né? Tem sucesso a pessoa que é produtiva, é uma pessoa de sucesso a pessoa que tem uma produtividade alta, mas muitas vezes a gente não para pensar o que é efetivamente ser uma pessoa produtiva, o que é ser produtivo. E eu acho que no primeiro momento, pelo menos é o que vem na minha cabeça, e eu coloco a pergunta para vocês aqui, o que para vocês é ser produtivo, para a gente ter esse debate, essa interação, para eu ver se o que está na minha cabeça às vezes está na cabeça de vocês também. O que vem na minha cabeça quando a gente fala de produtividade no primeiro momento
já é essa questão de fazer muitas coisas, né? Ser produtivo é você ter um dia produtivo, é você fazer muitas coisas, ser multitarefa. Será que isso realmente é ser produtivo? É fazer muitas coisas? Será que é isso, gente? Vou esperar vocês colocarem aí nos comentários o que é ser produtivo. É efetivamente fazer muitas coisas? A gente pega o que é uma agenda produtiva. Esses dias estávamos, eu, pastora Thalita, pastora Cleide, o Eduardo, comentando aqui sobre a questão de uma agenda produtiva. O que é uma agenda produtiva? Uma agenda produtiva é você acordar 4 horas da manhã e fazer 35 mil coisas e dormir sem ter conseguido terminar todas elas. O pastor Creus está mandando um amém aqui. Acho que tá faltando a live da pastora Cleide, o Oscar tá falando aqui. A gente pode depois pensar sobre esse tópico de a gente fazer uma live aqui com a pastora Cleide. É a gente fazer 1 milhão de coisas durante o dia, é a gente não fazer nada, é ser produtivo. O que pra gente é ser produtivo? E a nossa sociedade, ela admira, ela enquadra realmente uma pessoa produtiva como uma pessoa multitarefa, aquela que consegue dividir o seu tempo e fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Se a gente for olhar as pessoas que a sociedade admira, que ela enquadra, que ela fala, nossa, essa é uma pessoa produtiva, é uma pessoa a ser seguida, a gente vê que nessa aparente perfeição, nessa aparente produtividade, está a pessoa que consegue equacionar tudo. Gente, para nossa sociedade olhar e falar, essa é uma pessoa bem-sucedida, tá lá, a Fernanda tá colocando que é aproveitar 100% do seu dia. E é essa mesma noção que a gente tem, ser uma pessoa produtiva é você fazer muitas coisas. Para você enquadrar nessa sociedade que ser produtivo é fazer muitas coisas, a gente, durante o nosso dia, a gente teria que equacionar tudo. O trabalho, a vida social, comer, a família, ter um diploma, ser fitness, ficar sozinho, Deus, o lazer, filhos, ter uma casa, rede social, a igreja, o casamento, viagem, estudo, dinheiro, ser independente. Tudo isso entra numa vida produtiva. A Thaisa tá falando aqui, ó. Ser produtivo é fazer bem feito, não necessariamente muitas coisas, ó. E esse já é um conceito interessante. Por quê? Porque o conceito normal da sociedade, e eu concordo com você, Thaís, eu acho que é melhor você fazer menos coisas e fazer bem feito do que tentar fazer muitas coisas e se atrapalhar aí. Mas o conceito mesmo de ser produtivo é a gente conseguir ter tudo e equacionar isso num tempo de 24 horas. O Nicas está falando aqui, ter estratégia correta em todas as áreas da nossa vida. Como esse é um conceito que é verdadeiro? A questão é, a nossa vida ela tem muitas áreas. E se a gente depender de ter sucesso e ser produtivo, de ter sucesso e ser produtivo em todas as áreas da nossa vida, será que dá tempo? Será que o relógio comporta isso? Será que a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa fazer? Será que a gente consegue equacionar trabalho, vida social, comer, família, diploma, estudo, ser fitness, ficar sozinho, o lazer, a igreja, Deus, os filhos, a casa, a rede social? Será que a gente consegue o pastor Cruz está falando que a gente tem que ser produtivo na oportunidade apresentada. Isso é verdade, a gente tem um momento do feeling de ser produtivo, nós vamos falar sobre isso aqui também. Mas será que a gente consegue equacionar tudo isso num tempo? E o que é verdade é que a sociedade, ela exige isso. Ela fala que para você ser bem-sucedido, para você ser produtivo, você precisa equacionar todas as áreas da sua vida num período curto de tempo. E aí, será que isso é possível? Gente, eu coloquei aqui para vocês uma informação que todo mundo já sabe, mas muitas vezes a gente não para pensar sobre essa informação que eu vou colocar aqui para vocês. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um mês tem de 30 a 31 dias, né, tirando fevereiro.
Um mês tem 4 semanas, uma semana tem 7 dias, um ano tem 12 meses e um ano tem 365 dias. Esse é o tempo cronológico. Ele vai passar independente se eu vou ou não fazer alguma coisa, se eu estou fazendo, se eu estou sendo uma pessoa produtiva ou não, se eu estou fazendo algo, deixando de fazer, o tempo ele vai passar igual. As semanas elas vão passar, os minutos, as horas, elas vão passar igual. E será que dá tempo de fazer tudo que a gente precisa nesse tempo cronológico que a gente segue? Será que dá tempo de ser produtivo em 24 horas? Será que dá tempo de conciliar? O Carlos está falando aqui, ó, tudo que formos fazer, fazer bem feito. Mas será que dá tempo da gente conciliar toda essa necessidade que a sociedade impõe pra gente num período de 24 horas? Será que dá tempo? E eu tô falando isso porque... Ixi, pessoal, peraí que o celular teve um pequeno acidente aqui. Acontece... Puxei aqui o fone, ele sofreu um pequeno acidente, mas já recuperou. Gente, por que eu tô falando isso? Voltando aqui. Hoje em dia, com a tecnologia, a internet, a tecnologia, ela permite uma velocidade muito grande de informação e permite que a gente faça as coisas muito mais rápido. Antes, o que a gente demorava, às vezes, para escrever em 1 hora, a gente consegue digitar em 5 minutos. A gente consegue gravar um áudio. O que a gente demorava, às vezes, para fazer no papel, dias, a gente consegue fazer no computador muito rápido. O que a gente demorava meses, às vezes, para fazer um cálculo, o computador faz em segundos. A questão é, com essa quantidade enorme de tecnologia, também aumentou muito a demanda de trabalho nossa. Então, assim, se eu tinha a obrigação de finalizar um trabalho, e eu falo assim, por exemplo, eu que sou advogada no escritório, se antes o prazo terminava às 6 horas da tarde e eu tinha que pegar o carro, ou ir a pé, ou de ônibus, que seja independente de trem, dependendo da onde você tá aqui. O meu escritório era perto de onde era o trabalho, então eu conseguia levar o prazo lá, ou o fórum. Se era 6 horas da tarde, o meu dia tinha que ser programado para que até, no máximo, 5 horas da tarde, todos os prazos estivessem prontos, para que desse tempo de eu ir levar lá e protocolar o prazo. Hoje em dia o prazo termina meia-noite, ele pode ser eletrônico, ele pode ser de qualquer lugar. E antes, eu que conseguia terminar meu trabalho antes, às 5 horas da tarde, hoje é muito difícil. Quando das 5 horas da tarde eu consegui fazer tudo, porque quando o processo era físico, de papel, a quantidade de processos que os juízes conseguiam ler e conseguiam despachar e intimar era uma. Com o processo eletrônico é outra. Então, se eu recebia 10, 12 prazos, com o processo eletrônico eu tenho o dobro disso. E aí, tudo bem, eu tenho um tempo maior, mas eu também tenho uma carga muito maior de trabalho. E isso ela é válida para qualquer tipo de situação. Hoje em dia, a informação ela é muito rápida, mas ela demanda também muito mais da gente. E o nosso cérebro que tem a mesma energia de antes dessa informação, dessa tecnologia, dessa demanda, hoje ele precisa se subdividir. Para dar tempo de fazer tudo, eu preciso ler um e-mail ao mesmo tempo que eu vejo que eu atendo um telefone, que eu respondo um WhatsApp, que eu vou fazer alguma coisa ou outra. A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Isso também se aplica para quem está dentro de casa, porque antes, se você tinha que cuidar da sua casa, hoje você tem que cuidar da sua casa e dar conta de ficar bonita, de fazer a janta, de preparar tudo pro marido, pra esposa que vai chegar, e você tem que dar conta de fazer tudo e ficar bem, ser perfeito, ser lindo e maravilhoso para ser aprovado e ser produtivo pela sociedade, né? Hoje você tem que ter um corpo perfeito, você tem que ter uma vida perfeita, uma profissão perfeita, uma família perfeita. E aí sim, se você tem essa vida, essa produtividade, se você consegue fechar seu dia trabalhando, dando atenção para sua família, ganhando dinheiro, indo à igreja, orando, lendo a Bíblia, jejuando, sendo uma boa pessoa, e você dá atenção para sua família, você dá atenção para os seus filhos, para o seu cachorro, leva para passear, é fitness, malha na academia, tem uma alimentação equilibrada, vai no supermercado e faz tudo, ok, você hoje é uma pessoa produtiva. Hoje o seu dia foi produtivo.
Mas falando por mim, gente, e eu acredito que isso também aplique a vocês, é impossível a gente ter um dia inteiro, um mês, uma semana, um ano, onde a gente consiga equacionar tudo isso que a sociedade impõe pra gente e consiga chegar no final do dia e falar assim, poxa, eu consegui fazer tudo. Olha, se você consegue, parabéns, você é um baita ser humano. Conta aí o segredo pra gente, coloca nos comentários. A Ronilda tá falando aqui, percebe que com toda a tecnologia as pessoas têm menos tempo. E a pastora Paula tá falando aqui que é verdade. Porque a gente não consegue, é impossível a gente conseguir fazer tudo que a gente precisa fazer. E aí, se a gente não consegue fazer tudo, a gente não consegue equacionar tudo, a gente começa a precisar escolher. Então, ou eu vou, ou a pastora Paula falando aqui que com certeza é impossível, gente, não dá. Eu não conheço nenhum ser humano que consiga, tirando essas vidas perfeitas de celebridade, né, de blogueiro, de coach, né, que eu não sei o mundo que essas pessoas vivem, porque com certeza não são elas que cumprem toda a agenda delas, porque geralmente essas pessoas têm alguém para lavar, para passar, para trabalhar por elas, para entregar tudo pronto, para ela poder ter o tempo lá da rede social, de fazer as coisas chegar para você e falar, olha, minha vida é linda, maravilhosa. A gente vê essas modelos, atrizes com corpo maravilhoso, que malha lá 3, 4, 5 horas por dia, mas também não precisa, às vezes, fazer um monte de outras coisas que a gente precisa fazer, né? Então, assim, tirando essas pessoas, nós mortais, precisamos dar uma equacionada aí pra gente conseguir ter essa produtividade. O Pedro fala que às vezes a tecnologia ocupa muito tempo, talvez porque às vezes vamos fazer algo e nos distraímos com o celular. Como isso é verdade, Pedro? Nós vamos falar disso agora. Como a gente se distrai, a gente perde muito tempo. Além da gente ter pouco tempo para equacionar tudo, a gente ainda perde muito tempo com rede social, com internet, com besteira, com Netflix. E a hora que você vê, você perdeu lá meia hora, 1 hora, 2 horas do seu tempo. E aí, nessa balança da vida, né? Nesse jogo que a gente tem, nesse malabarismo que a gente vai precisar sempre equacionar. A gente vai precisar sempre escolher. Então, ou eu vou escolher trabalhar, ou eu vou escolher ir para academia, ou eu vou escolher ser fitness, ou eu vou escolher comer um brigadeiro, por exemplo, uma coxinha, um bolo do caco, um negócio gostoso. Não dá pra gente conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou precisar escolher, ou eu vou dormir o dia inteiro, ou eu vou trabalhar, ou eu vou ter uma vida que eu vou conseguir priorizar as coisas ou não. Então, gente, a realidade é que toda escolha implica em perda. E ele tá com essa cara porque ele tá cheio de dúvida, tá vendo, gente? Cheio de interrogação. Porque toda escolha implica em perda. Não dá pra ter tudo. Apesar da sociedade dizer pra gente que é possível, que a gente só vai ser feliz se a gente tiver tudo, é impossível ter tudo. Não dá, gente, pra ser autêntico e ter uma vida de aparência. Não dá para ficar o tempo todo na rede social, aquilo que o Pedro tá falando, perdendo tempo na rede social. E se você tá na escola, você precisa estudar, precisa fazer uma prova, você tem lá 5 horas de manhã ou à tarde ou à noite para você estudar e você decide ficar na rede social perdendo tempo. Não dá para perder tempo e ter um bom desempenho educacional ou no seu trabalho ou em algo que você queira fazer. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para você, por exemplo, se você escolhe que você quer priorizar o seu trabalho, você quer priorizar ganhar dinheiro no lugar da sua família, você vai ter que trabalhar muitas horas por dia, muitas horas mesmo, porque para que você ganhe muito dinheiro, você precisa trabalhar muito. A regra é essa, são poucas as pessoas que ganham muito dinheiro trabalhando pouco. Na maioria das vezes a gente precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro. E se você for colocar o seu foco no trabalho e não na família, se a tua prioridade é ganhar dinheiro, você vai passar pouco tempo com a sua família. Ou o contrário, se a sua prioridade for a sua família e trabalhar e você vai passar mais tempo com a família do que o trabalho, consequentemente você vai ter menos dinheiro
para estar com a família. Gente, é uma conta de matemática. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para você trabalhar pouco e ter muito dinheiro, a menos que você seja um herdeiro aí muito rico de alguma coisa que você não tenha que trabalhar, mas nós mortais precisamos trabalhar. Ou você vai dedicar um tempo para sua família. Não dá para ter as duas coisas. Você pode até tentar equilibrar isso. Tentar, não, eu vou trabalhar hoje mais um pouco, vou fazer uma hora extra agora e depois eu vou estar com a minha família, mas é difícil a gente equilibrar. Uma das duas coisas precisa ser a prioridade. Ou o trabalho é prioridade, ou a família é prioridade. Se a família for a prioridade, não vai ser difícil deixar de fazer aquela hora extra para passar o jantar em casa. Se o trabalho for a prioridade, você não pensa duas vezes em ficar no trabalho ao invés de ir para casa. Gente, ou a nossa prioridade. O pastor Cruz está falando que só o trabalho produz riqueza, não tem jeito, né? A menos que você seja um herdeiro, e se você é um herdeiro, alguém teve que trabalhar para que você receba aquilo. Não é assim, né? Não é mágica, não surge do nada, a gente não planta e colhe isso. Ou você vai priorizar as coisas da igreja, ou você vai priorizar as coisas do mundo. Não dá para ter as duas coisas, não dá para ter um pé na igreja e um pé no mundo. De vez em quando ser cristão e de vez em quando não ser. Ou você vai priorizar uma coisa ou você vai priorizar a outra. Gente, vou contar para vocês um exemplo que é meu, da época que eu estava no começo da minha faculdade. Quando eu estava estudando para fazer vestibular e tal, eu fazia aula de piano, fazia parte do louvor da igreja, da rede de jovens, sempre fui muito envolvida com as coisas da igreja. E na época que eu estava no começo da minha faculdade, para mim foi muito difícil, porque no começo da faculdade, assim, até a gente pegar o esquema, a gente sai da escola e entra na faculdade achando que é meio que igual, né? Quando não é, pelo menos para mim não foi. O jeito das aulas são diferentes, as provas são diferentes. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu não entendia nada que os meus professores falavam, absolutamente nada. Parecia que eles estavam falando outro idioma. Eu não entendia, às vezes, nenhuma palavra do que eles estavam falando. Então, para mim, aquilo era muito difícil. As provas eram muito difíceis. E eu, nessa época, fazia aula de piano. E eu lembro que chegou num ponto que eu precisei escolher. Eu falei assim, gente, ou eu vou dedicar para continuar minhas aulas de piano, ou eu vou ter que deixar esse tempo para conseguir estudar. Eu não estava conseguindo manter as minhas aulas de piano sem conseguir estudar. Porque eu também tinha a rede de jovens, eu também tinha os ensaios do louvor. Então, assim, alguma coisa eu tinha que tirar da minha agenda. Porque a faculdade me demandou mais tempo de estudo do que eu tinha na escola. Então, eu precisei mais horas de estudo e essas horas tinham que sair de alguma outra atividade. Então, neste momento, não era prioridade a minha aula de piano. E foi a primeira coisa que eu consegui olhar e escolher e falar, ó, depois, mais à frente, eu volto a fazer o piano. Até hoje não voltei, porque não foi minha prioridade até agora. Né? Acabou ficando, passando. Eu acabei estudando, às vezes, só pro louvor mesmo, determinadas músicas. E acabei que eu não voltei para o piano em si. Eu acabei estudando teclado, mas não piano, sabe? Com os livros certinho, os níveis de piano. Eu acabei não voltando. E eu tinha estudado desde os 6 anos de idade. Então, assim, era bastante tempo estudando. Já estava lá no final. Mas, naquele momento, não era uma prioridade. Eu tinha que tirar aquelas horas de algum lugar. Então, assim, a gente vai precisar equacionar. Então, gente, para a gente fazer boas escolhas, a gente vai priorizar. A gente tem que ver o que naquele momento vai ser mais importante ou não para mim. O que naquele momento vai fazer mais diferença para mim. Porque não dá para ter tudo. E prioridade é ver o que pesa mais na sua balança. Na minha balança, neste momento, a faculdade e o tempo de estudar para a faculdade pesou mais do que a aula de piano. Para outra pessoa, poderia ser diferente. Se ela quisesse estar fazendo a faculdade por um hobby, quisesse ser pianista, provavelmente o piano pesaria mais aí do que o estudar ali na faculdade. Então, assim, prioridade é você saber o que vai pesar mais para você naquele momento. Se a gente voltar
aqui atrás, deixa eu pegar aqui o papel que vai falar das coisas que a sociedade implica, a gente precisa saber se é mais importante o trabalho ou a família, o dinheiro ou o estudo, a igreja ou o lazer, se é mais importante Deus ou é mais importante ter uma rede social ou uma vida social, é mais importante comer ou é mais importante ser fitness, é mais importante o casamento ou é mais importante ficar sozinho? Naquele momento, o que é prioridade para você? É mais importante ter lazer ou ter um diploma? Então, naquele momento, você precisa decidir o que é prioridade para sua vida. E por que ter prioridade é tão importante, gente? Ter prioridade é muito importante porque se eu não priorizar, eu corro o risco de nunca concretizar aquilo que eu sonho, aquilo que eu almejo para minha vida. Olha só, vou mostrar aqui para vocês a ameba sonhadora, tá vendo, ó? Só com carinhas alegres e felizes, sonhando, ó, carinha de feliz. E ela pensa assim, eu vou ser feliz quando? E 3 reticências bem grandes aqui para vocês. E por que eu tô mostrando essa ameba tão feliz, sonhadora? Porque é uma coisa que a gente faz demais, gente. Como a gente faz isso? Eu vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu formar na faculdade. Eu vou ser feliz quando eu comprar aquele carro. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego. Eu vou ser feliz quando eu tiver filhos. Eu vou ser feliz quando eu for independente. Eu vou ser feliz quando eu viajar para aquele lugar. Eu vou ser feliz quando? E se eu pedisse para vocês completarem essas reticências na vida de vocês, com certeza a gente teria muitas coisas para completar. E é aí que mora o perigo. Se a gente não sabe priorizar no momento certo, a gente corre o risco de nunca concretizar os nossos sonhos. Porque a gente vai deixando as coisas passarem e o tempo, a oportunidade e o vigor estão passando. Coloquei aqui para vocês, ó, 2010, 2011, 12, 13. Eu não quis colocar um tempo maior assim para trás, já pra gente não denunciar a idade da gente, aqui é rede jovens. Então vamos pensar que todo mundo aqui de 2010 para frente, tá? Então eu coloquei 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Coloquei aqui até 2025. O que você realizou nesses anos para trás e o que você pretende realizar de agora para frente, gente? Você vai ser feliz quando? O que você tem feito? Porque o tempo está passando. E se a gente não abrir o olho, a nossa rotina, as nossas atividades de rotina, da vida mesmo em geral, elas vão tomando o nosso tempo. Se a gente não souber priorizar, colocar na balança e escolher, a gente vai sendo levado por essa avalanche de informação, de coisas que a gente precisa fazer todo dia, sem nem pensar. E a gente acha normal falar, eu vou ser feliz quando isso acontecer. E a gente nem tem um planejamento, uma ideia de quando isso vai acontecer ou se um dia vai acontecer. Eu vi um vídeo uma vez eu acho que ele é um professor, eu não tenho muita certeza, mas pelo vídeo eu imagino que ele fosse um professor. E ele fala que as maiores empresas, os maiores sonhos, as maiores realizações estão no cemitério. Porque morreram com as pessoas que estão ali enterradas, as maiores criatividades, as maiores inovações. Por quê? Porque as pessoas esperam as coisas acontecerem para ser feliz, não escolhem as suas prioridades, não lutam por aquilo e deixam a vida acontecer para um dia ser feliz. E aí a rotina vai tomando conta, vai atropelando a gente, e é quando a gente se dá conta, passou aí 5, 6, 10 anos da nossa vida e a gente não conseguiu realizar nada daquilo que a gente tinha em mente, daquilo que a gente esperava, daquilo que a gente imaginava. Ou a vida atropela de um jeito que você nem se programa, nem tem expectativa, nem sabe o que vai ser
ali pra frente, de 1 ano pra frente, 2 anos pra frente. Gente, quando meu pai faleceu, uma das coisas assim que me confortou muito é que meu pai ele nunca deixou pra viver amanhã. Ele nunca foi uma pessoa assim, quando eu tiver condições, eu vou fazer aquela viagem. Gente, ele gostava muito de viajar, isso é uma coisa assim que é meio padrão na nossa família, a gente gosta muito de viajar, todo mundo ama viajar, e isso é uma coisa que pra gente traz felicidade, a gente gosta disso. E eu me lembro que eu era criança, eu acho que foi em 1999, que ele pegou um carro, fez um consórcio do carro, o carro saiu, ele vendeu o carro e gastou o carro inteirinho na viagem. E foi andar a pé. Vocês entenderam? Assim, ele falou, porque pra ele, ele era uma coisa que ele queria. Ele falou, eu não vou esperar até um dia que eu tiver sobrando esse dinheiro, porque pra ele aquilo era importante. Então ele falou, quer saber, eu vou viver e vou ser feliz e vou fazer essa viagem. Eles foram para Israel com esse dinheiro com o dinheiro desse carro e fizeram muita coisa. Meu pai nunca esperou, falou assim, eu vou esperar as meninas crescerem pra gente viajar. Não, ele enfiava a gente dentro do carro mesmo com... Eu lembro que a minha primeira viagem, eu tinha quanto tempo? 40 dias? 60 dias? 40 dias, mais ou menos? Minha primeira viagem, eu tinha 40 dias, eles viajaram 2.000 quilômetros comigo, com 40 dias de Jacuí até Goiânia, não é isso, mãe? Ou Goiânia ou Brasília. Minha mãe acha que eu tinha quase 2 meses. Então, assim, quase 60 dias aí. Vamos esperar a Débora crescer pra gente poder fazer viagem. Vamos esperar a Thalita crescer pra fazer viagem. Não, eles colocaram e a gente foi se adaptando com isso. E fomos acostumando, e fomos viajando, e fomos fazendo. E quando ele faleceu, uma das coisas que eu parei e pensei, eu falei, gente, não tem nada que meu pai falou assim. Eu queria ter comido isso e não comi. Eu queria ter conhecido esse lugar e não conheci. Eu queria ter tido a oportunidade de fazer isso e não fiz. Sabe aquele arrependimento de chegar no final da vida e você falar assim, poxa, eu queria que minha vida fosse de um jeito e não foi? Ele fez acontecer a vida dele do jeito que ele achava que era bom pra ele, do jeito que ele imaginava que era felicidade. E é uma das coisas que eu admiro muito mesmo nele, porque ele viveu muito bem. E é isso, a gente falar assim, eu vou ser feliz quando? Quando eu começar a priorizar as minhas escolhas, quando eu começar a determinar o que é ou não prioridade, priorizar as escolhas no meu dia a dia. Gente, se a gente for colocar numa balança, e aqui eu volto a balança, e a gente tem aqui a tristeza e a felicidade, pensar que o que pesa mais, se a gente fosse escolher, com certeza a gente priorizaria as coisas que nos trazem felicidade. Se a gente for parar e pensar e falar assim, eu vou priorizar o que me traz tristeza, não faz nem muito sentido a gente pensar nisso, né? A gente geralmente prioriza o que nos traz felicidade, ou pelo menos pensa priorizar o que nos traz felicidade. Mas uma coisa que é interessante, e aí o Carlos tá aí na live, a pastora Thalita pode falar até melhor que eu, Freud, no final da vida dele, ele fez um estudo, uma pesquisa de que as pessoas, por não priorizarem, por não pensarem, não raciocinarem nas suas escolhas, escolhem a infelicidade e depois se assustam e ficam assim, por que eu tô me sentindo desse jeito? Por que aconteceu isso? As pessoas, por falta de priorizar, por falta de escolher, por falta de pensar, escolhem na rotina, na bagunça, no atropelamento da vida, a infelicidade, e depois fica surpreso por estar nessa situação infeliz. E aí eu paro e pergunto, gente, o que é ser feliz? E ao tamanho do sorriso aqui da ameba. O que é ser feliz? Você já parou para se perguntar isso em algum momento da sua vida? O que é ser feliz? E é uma pergunta que a gente realmente precisa fazer, porque o conceito de felicidade, ele é um conceito que ele não é o mesmo para todo mundo. Tem gente que ser feliz é, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que é um pouco contraditório com o meu. Tem gente que ama ficar na fazenda, acordar de manhã, escutar o passarinho, e tirar o leite da vaca, e estar lá na fazenda, e cuidar da vaquinha, e acordar cedo, cuidar da plantinha. Tem gente que
ama, 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 ama viver assim. E o dia que tem que ir na cidade é aquele dia complicado, aquele dia que tira a pessoa do sério, aquele dia que deixa a pessoa assim, nervosa, estressada. Eu falo isso porque eu tenho muitos clientes que moram na fazenda e assim, eles se programam para ser atendidos no escritório e o dia que eles têm que ir, eles reclamam de tudo. Eles reclamam dos carros, eles reclamam do trânsito, eles reclamam da falta de estacionamento. Isso que a gente mora em Poços de Caldas, então é uma cidade pequena, que não tem assim um trânsito, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades. Mas eles reclamam de tudo porque eles gostam da tranquilidade, de acordar, tá lá o passarinho cantando, a vaquinha mugindo. Eu, gente, se ficar num lugar desse uma semana eu surto. Nem quando eu era criança eu gostava de ficar na fazenda. Eu gosto de ver movimento, eu gosto de ver carro, eu gosto de barulho de carro, eu gosto de prédio, abrir a janela, ver prédio. Eu, Débora, gosto. Amo praia também, gente. Adoro praia. Eu amo, amo, amo praia. A pastora Thalita odeia. Pra ela, praia é nojenta. Thaísa também, que eu já conversei, me falou que ela também acha areia nojenta, praia nojento. Eu amo. Pra mim não tem sensação melhor do que estar com o pé na areia na praia. Amo. Se pensar assim, pensa num lugar que você vai se sentir bem, relaxada, feliz. A sua ideia de felicidade pra mim é uma praia. Eu acho que pra pastora Thalita a ideia de felicidade seria, sim, tá lá em Paris, na Galeria Lafayette, que é uma galeria maravilhosa, cheia de lojas incríveis, lindas, maravilhosas, com muito dinheiro para fazer compra. Eu acho que isso seria a ideia de felicidade da pastora Thalita, que ela é toda chique, bem arrumada, assim, né? Que você vê que ela já é assim desde criança. Eu já fui assim, fui meio empurrada. Sabe, esse negócio, você tem que se arrumar. Eu fui meio empurrada pelo meu pai, sabe? Você tem que parecer uma advogada. Então, assim, eu fui meio empurrada pela vida nisso. E para cada um, o conceito de felicidade é diferente. Tem gente que tem felicidade em ter uma casa grande, bonita, tal. Se eu tivesse que escolher entre comprar uma casa e usar esse dinheiro para viajar, eu facilmente usaria o dinheiro para viajar, porque eu amo viajar, conhecer lugar novo, comer comida diferente. Às vezes a gente passa uns perrengues. Pastora Thalita aí acabou de chegar na live. Pastora Thalita, confirma aí pro pessoal que eu falei que a sua ideia de felicidade, que a minha ideia de felicidade, se eu pensasse num lugar de felicidade, seria uma praia, e que a sua ideia de felicidade... Ah, a pastora Thalita falou que estava falando com a fiscalização, mas tá tudo certo. Eu espero que sim, que seja tudo certo lá com a fiscalização. Pastora Thalita, eu chutei aqui que a sua ideia de um lugar, se pensasse assim, num lugar, tá? Um lugar feliz, eu chutei que o seu lugar feliz seria a Galeria Lafayette, cheia de dinheiro para comprar roupa, bolsa, sapato, brinco, essas coisas, né? E minha ideia de felicidade seria estar lá numa praia bem bonita com o pé na areia. Então, assim, a nossa ideia de felicidade, ela é muito diferente. O Nicasso fala que ser feliz é fazer o que a gente gosta, ser feliz é fazer o que a gente ama fazer. Então, a sociedade, apesar de ser assim uma coisa tão particular, a pastora tá falando aqui, ó, totalmente verdade. Quem conhece a pastora Thalita sabe, ela é chique, ela gosta de coisa chique. Eu não tô falando de coisa de marca, é chique. Ela gosta de coisa que ela põe e fica maravilhoso nela. Gosta de se arrumar, sempre gostou. Acho que a pastora Thalita com menos de 15 anos, acho que ela tinha uns 11 anos, o que ela queria é um salto da Arezzo deste tamanho, um sapato enorme. Eu acho que eu usei a primeira vez salto com 15 anos a contragosto, porque eu tinha 15 anos. Então, as pessoas são diferentes e gostam de coisas diferentes, e o que traz felicidade é diferente. E o que é incrível é que, apesar de ser diferente, a sociedade ela impõe pra gente um padrão de felicidade. É feliz quem é magro, é feliz quem é workaholic, né? Quem trabalha muito, é feliz quem tem uma vida social de aparência, é feliz quem tá lá postando 1 milhão de fotos, é feliz quem usa marca, é feliz quem vai em tal lugar, é feliz quem come tal comida. A sociedade, ela tenta colocar um padrão, né? E eu até coloquei aqui pra você, aqui ó, Facebook, o Instagram, a sociedade, e o padrão. Eu ia escrever felicidade, eu escrevi felidade. Depois que eu vi, eu coloquei um si aqui pequenininho em cima. Gente, como a sociedade, ela tenta colocar assim, um padrão em cima da gente. Ela tenta pegar e colocar um padrão em cima da gente. Quando, na verdade, a gente precisa ter a mente e o coração aberto para entender que a felicidade é muito particular. E para eu atingir a felicidade, eu preciso me conhecer. A ideia socrática do conhece a ti mesmo.
Se eu não souber o que me faz feliz, se eu não souber os meus limites, até onde eu posso ir ou até onde eu não posso ir, eu nunca vou conseguir priorizar, equacionar essa balança de avalanche de coisas que a gente tem que fazer. Se eu não souber o que me faz feliz, eu nunca vou conseguir alcançar os meus sonhos, os meus objetivos e vou ser aquela pessoa. Eu vou ser feliz quando? E nunca esse quando vai chegar. Se eu não souber o que me faz feliz, se eu não souber o que é prioridade para mim, o que eu gostaria de ter, quem eu gostaria de ser, se eu não me conheço para saber isso, a gente vai viver nesse padrão ditado pela sociedade infeliz, aquilo que Freud falava, a gente busca a infelicidade, depois se surpreende com ela e fica nessa bagunça e chega lá no final da vida se arrependendo, ou no meio da vida, ou no começo da vida já se arrependendo pelo que viveu. E aqui eu gostaria de lembrar vocês que felicidade não é sorrir o tempo inteiro, felicidade não é se sentir bem o tempo inteiro, felicidade muitas vezes é passar por sacrifícios, felicidade muitas vezes, na maioria das vezes, é você enfrentar desafios, muitas vezes ela vem do sofrimento, muitas vezes as cartas que a vida nos dá não são cartas boas, são cartas que a gente precisa aprender a lidar com elas, mas a felicidade é saber passar por tudo isso e ter na nossa mente que aquele é o momento que nós estamos priorizando para lá na frente a gente colher os frutos disso. E eu tô falando isso por quê? Porque muitas vezes a gente se vitimiza. A gente fala assim, eu não sou feliz porque eu nasci nessa família. Eu não sou feliz porque eu nasci numa família pobre, ou porque eu nasci numa família violenta, ou eu não sou feliz porque eu não tive oportunidade de estudar, eu não sou feliz porque a gente pode inventar 1 milhão de desculpas. Porque eu tive uma perda na minha família, ou porque o meu trabalho não deu certo, ou porque eu tô passando por uma crise. A gente se vitimiza, a gente se coloca nessa situação de vítima das circunstâncias. E uma coisa é verdade, a circunstância ela vai acontecer para todo mundo. E se a gente ficar preso nisso, eu não estou vivendo uma situação feliz, então eu sou uma pessoa infeliz, a gente vai cair nesse clichê mesmo de infelicidade geral, de que eu só vou ser feliz quando tudo estiver favorável. E a Bíblia, ela nos fala justamente o contrário. A Bíblia fala em Filipenses 4, fala o seguinte: regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos em toda e qualquer circunstância, louve o Senhor, agradeça o Senhor. Ele não está falando o seguinte, olha, na situação boa você vai ficar feliz, na situação ruim tudo bem, o negócio tá feio, descancarado, pode ser vítima, depende das circunstâncias para ser feliz. Gente feliz é quem faz das circunstâncias um momento de felicidade, é quem olha com outros olhos, quem olha e enxerga a oportunidade de crescer. Ser feliz é ter prioridade em escolhas sábias, porque a gente sabe que vai passar o momento e lá na frente a gente vai estar colhendo um momento de felicidade. E essa noção é importante porque muitas vezes a sociedade diz pra gente que a nossa vida tem que ser perfeita, a sociedade diz pra gente que a gente tem que ser feliz o tempo todo e a gente começa a comparar a nossa vida com a vida do outro, nossa grama com a grama do vizinho, e a grama do vizinho ela vai estar sempre mais verde, e aí a gente tem essa noção de que a gente é infeliz. Se a gente não sabe o que a gente quer e se a gente acha que ser feliz é estar sorrindo o tempo inteiro, quando a gente vai comparar com a vida dos outros, e especialmente aquilo que a gente até falou nas lives anteriores, com essa vida de rede social e essa vida de aparência, essa vida perfeita, a gente sempre vai estar inferior, a gente sempre vai estar infeliz. Nesse mundo de vida perfeita, se você for fazer uma pesquisa de quantas pessoas efetivamente são felizes, a maioria delas vão dizer para vocês que não são felizes, elas nem sabem o que é ser feliz, elas não se conhecem, nem sabem o que elas querem da vida. E isso sim traz infelicidade. Infelicidade é você não saber quem é você, infelicidade é você não saber o que você quer, infelicidade é você não saber como percorrer esse caminho. E esse é o maior problema, sabe essa história de que se todo mundo precisa ser desse jeito e eu não sou feliz assim, e eu achar que porque eu não quero, eu vou ser infeliz, infelizmente a sua vida vai ser sempre
infeliz. Se você achar que ter uma boa família e ter uma família equilibrada, ter uma família feliz é um comercial da Doriana que senta todo mundo em volta da mesa, o pai super tranquilo, a mãe super ponderada e todo mundo bem e feliz e comendo a Doriana na torrada. Se você acha que ser feliz é ter um momento assim, eu digo que na minha família ninguém é feliz, porque a gente senta na mesa, às vezes é muito difícil a gente conseguir sentar todo mundo junto, mesmo quando morávamos, eu e a Thalita, na casa dos meus pais, era muito difícil a gente conseguir sentar todo mundo junto, porque cada um tinha um horário, cada um comia num horário. Então, se a sua felicidade é ter essa vida perfeita, você sempre vai ser infeliz. Gente, eu assim, vou dar um exemplo meu aqui, a gente já tá quase terminando o horário da nossa live. E eu vou dar um exemplo meu, por quê? Porque hoje em dia é feliz quem é magro, quem é fitness, quem tem tempo de fazer academia, é feliz quem tem um corpo perfeito, é feliz, a sociedade impõe esse padrão, né? Você tem que ter dinheiro, você tem que ter um corpo perfeito, você tem que vestir aquela roupa que a sociedade diz que você tem que vestir, você tem que morar naquele lugar que a sociedade diz que você tem que morar. E eu, gente, eu sofri muito com esse negócio de peso, sabe, na vida já. Muito, 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 muito. Eu, quando era mais nova, eu fui muito gordinha, né? Quem me conheceu da época aí, a gente tem umas pessoas, não vamos revelar a idade aí, da mesma época que eu era adolescente, eu era gordinha, os meninos na igreja me chamavam de capa de botijão de gás, entendeu? Me chamava de botijão de gás, eles me chamavam de tudo que vocês imaginarem. E eu me sentia muito mal com isso, até teve uma época que eu parei de comer mesmo, fiquei doente, passei mal de não comer, porque eu queria emagrecer de tudo quanto é jeito. E eu passei a vida inteira nessa história, né, de faz dieta, e eu nunca consegui fazer dieta, gente. Teve uma época, comecei a dieta do negócio do ovo. A minha mãe riu horrores, porque ela falou assim pra mim, Débora, você não vai conseguir ficar muito tempo nesse negócio, eu te conheço. Gente, até hoje eu não consigo comer ovo direito, porque a dieta você tinha que comer ovo no café da manhã, você tinha que comer ovo no almoço, você tinha que comer ovo na janta, você tinha que comer ovo até de madrugada, gente. Eu sei que chegou uma semana, eu consegui fazer uma semana, na segunda semana eu já não queria mais ver ovo na minha frente, não queria ver ovo e abacate, as duas coisas assim que tá difícil até hoje. O abacate eu consigo comer ali um pouco, mas esse negócio do ovo pra mim ainda é meio complicado. Eu nunca consegui seguir dieta, gente. Eu me sentia muito mal, porque eu não conseguia seguir a dieta. Eu ia na nutricionista, eu tentava seguir a dieta, eu nunca consegui seguir dieta. Eu era do tipo que pagava um ano de academia, aparecia lá 3 vezes no ano. Entendeu? No dia que pagava, no meio do ano que a gente se sente culpada e no final do ano que tá chegando o verão, entendeu? Então assim, eu aparecia 3 vezes na academia, pagava a academia, não fazia. E aí eu comecei a falar que eu ia na academia cedo, mas eu não sou o tipo de pessoa que gosta de acordar cedo. Nunca gostei de acordar cedo. Tem gente que gosta, tem gente que ama acordar cedo. Eu não. Tem gente que dorme 4, 5 horas por dia, acorda ali maravilhoso, com gás no topo. Meu pai mesmo era uma pessoa que precisava dormir muito pouco. Então ele acordava 4, 5 horas da manhã. Gente, o homem tava ali na bateria cheia. Se eu não dormir pelo menos 8 horas por noite, eu não presto no dia seguinte. Não adianta, eu não presto. Me acorda às 6 horas da manhã, gente. Eu não presto. Às 10 horas da manhã eu não tô raciocinando mais. E meu trabalho exige raciocínio. Então, eu prefiro acordar um pouco mais tarde, dormir mais horas, já que eu não tenho, assim... Claro, quando eu tenho audiência, que eu tenho que ir mais cedo, eu acordo, eu vou, eu faço. Mas eu não consigo acordar cedo. Eu não gosto de acordar cedo. Então, eu me colocava naquela situação assim, eu vou fazer academia cedo. Gente, eu nunca ia. Porque, assim, se a pessoa não gosta nem de acordar, quando mais que eu ia na academia cedo? A pastora Thalita falou que tá no carro, não tá acompanhando muito, por isso que ela não tá aí comentando, mas estava resolvendo a fiscalização, espero que dê tudo certo. O Pedro tá falando aqui que ele gosta muito de acordar cedo, adora. A Tarsa tá falando que gosta muito de acordar cedo. Tem muita gente que consegue, gente, eu realmente aprecio, acho lindo, eu acho muito legal quem consegue. Eu não consigo. Pra mim é um sofrimento muito grande. Todos os anos que eu estudei na minha vida, que eu tinha que estar na escola às 7 horas da manhã, sempre foi muito difícil pra mim. Nunca foi tranquilo acordar cedo pra mim. Tanto que minha mãe tinha medo de me acordar até pouco tempo. Entendeu? Se ela precisasse me acordar, ela tinha medo de me acordar.
até pouco tempo atrás, porque eu já era aquela pessoa mal-humorada cedo mesmo, porque eu não gostava de acordar cedo. E aí eu me propunha para fazer dieta, coisa que para mim é muito difícil também. Me propunha ir para academia cedo e depois eu ficava frustrada porque eu não tinha ido, vocês entenderam? E eu ficava frustrada porque eu não ia seguir, eu não conseguia seguir a dieta. Até o dia, o lindo e maravilhoso dia que eu parei, sabe? Faz pouco tempo isso, viu, gente? Não faz muito tempo, não. Deve fazer mais ou menos 1 ano e meio. Mais ou menos isso que eu parei e pensei o seguinte. Falei, gente, se eu sou a pessoa que não gosta de fazer academia, gente, eu fiz 1 ano com personal trainer, indo bonitinho, não tive resultado nenhum, porque eu odiava tanto fazer um negócio que eu acho que eu já fazia, assim, por fazer o negócio não deu resultado. Nenhum. Aí eu fui o pé na jaca, comi muito pão com Nutella e deu na mesma, sabe? Pastora Paula é do meu time, acordar cedo é osso, ó. Pastora Paula é do meu time. E aí, teve um dia que eu tive a brilhante ideia de parar e pensar por que eu estou fazendo isso comigo. Se eu não gosto de comer ovo, se eu não vou fazer dieta do abacate, para que eu vou na nutricionista para pegar o papel da dieta do ovo com abacate? É muito melhor eu saber que isso não me faz feliz, que eu vou ser uma pessoa frustrada, porque eu não vou conseguir realizar, porque isso para mim é muito difícil, isso para mim eu não quero, é mais fácil eu parar, pensar, me conhecer, saber o que eu gosto e tentar fazer uma coisa que vai dar certo para mim. E foi um dia que eu decidi fazer natação. Eu gosto de água, amo nadar. E aí eu percebi que para mim era muito mais prazeroso ir na natação, que é um negócio que eu gosto. Assim, estou fazendo. Agora não, né, gente? Porque na pandemia tá tudo fechado. Mas enquanto esteve aberto, eu fui. E eu faltei pouquíssimos dias da natação. E só faltei dias que realmente eu estava trabalhando. E óbvio que eu não coloquei para fazer natação 7 horas da manhã. Né? Eu colocava para fazer natação 8 horas da noite, dia que não tinha culto. Eu ia fazer natação 8 horas da noite. Eu saía de lá 10 horas da noite, às vezes, porque até que eu tomava banho, até que eu secava o meu cabelo. Mas eu chegava em casa super feliz, porque eu tinha feito uma coisa que para mim era agradável. Com a dieta foi a mesma coisa. Eu desisti do ovo e decidi fazer um negócio mais equilibrado. Decidi comer as coisas que eu gosto de forma equilibrada, decidi não me abster de comer nada, mas comer menos e comer aos poucos. E decidir que se um dia eu comi mais, tudo bem, no outro dia eu vou comer menos. E, gente, vocês acreditam que até a vontade de comer, assim, desesperada passou? Que eu acho que eu ficava tão naquele negócio que eu só podia comer ovo com abacate que só me vinha vontade de tomar sorvete, entendeu? Depois que eu comecei, tudo bem eu tomar o sorvete, até a vontade de comer o sorvete passou. E qual que é o objetivo que eu tô falando isso pra vocês? Gente, não se prenda num padrão. Veja o que para você é felicidade, o que para você é bom. Priorize, coloque na balança, pega tudo aquilo que você pretende fazer, faz um planejamento da sua vida e vê o que para você vai trazer felicidade. O que para você vai ser bom. O Oscar tá falando assim que ele gosta porque a necessidade obrigou. Tem hora que a gente realmente, necessidade obriga, a gente aprende a gostar porque aprende a gostar ou aprende a gostar. Mas se a gente tiver a opção, a oportunidade de escolher, escolha, gente. Não por um padrão, não porque alguém te exige isso, não porque a sociedade te exige isso, mas se você puder escolher, né, são nessas pequenas coisas que a gente consegue ser feliz. E pra gente poder encerrar, que nós já estamos passando o nosso horário da live aqui, de que adianta a gente ter tudo sem ter Deus? E eu vou colocar 2 exemplos para vocês aqui, pra gente poder encerrar a live. Que um é o Robin Williams, que é um comediante extremamente conhecido, que suicidou em 2014 em quadros de depressão. E ele tinha tudo, ele tinha família, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo que o dinheiro, a fama. Ele era uma pessoa que aparentemente era super feliz. As pessoas que conviviam com ele falavam que era uma pessoa super tranquila, mas tinha depressão e ele suicidou porque ele disse que ele deixou uma carta que sentiu um vazio muito grande dentro dele. Então, assim, de que adianta ter tudo sem ter Deus? Deus é o que traz o sentido. O sentido da vida, da nossa felicidade é Deus. Um outro caso que depois se vocês quiserem pesquisar é de Stefan, aí eu não sei como é que vai pronunciar aqui, Zweig, eu não sei, é Z-W-E-I-G. Ele suicidou em 1942, que foi um judeu que veio para o Brasil, então ele fugiu do nazismo depois da Segunda Guerra Mundial, foi super bem recebido, ele era um escritor famoso,
tinha condição financeira, foi recebida aqui no Brasil super bem, morava em Petrópolis, uma casa linda, maravilhosa, escreveu que na casa dele tinha tucanos e passarinhos e que ele comia tudo que ele queria e ele tinha dinheiro, ele estava tranquilo. E ele suicida porque ele não tinha mais visão, ele não tinha mais motivo para acordar de manhã e viver. Então, assim, de nada adianta a gente escolher, priorizar e ter tudo se a gente não tiver Deus. Sempre vai ter esse vazio, e esse vazio, a única coisa que vai preencher é Deus. Às vezes a gente quer preencher esse vazio com pessoas, às vezes a gente quer preencher com comida, às vezes a gente quer preencher com trabalho, às vezes a gente quer preencher com estudo, quando na verdade o sentido da vida é Deus. E Deus quer que sejamos felizes, e Ele vai nos dar todas as ferramentas para que a gente seja feliz. E pra gente finalizar mesmo, tá aqui, ó, a ameba super na cara de, entendeu? Sim, você é o agente da sua vida. Muitas vezes a gente acha que porque a gente tem Deus, porque a gente é cristão e que Deus deseja que sejamos felizes e Ele nos dá as ferramentas, a gente acha que Deus é responsável pela nossa felicidade, quando isso não é verdade. Deus, ele vai te dar todas as ferramentas para que você possa escolher, para que você possa enfrentar as situações, para que você possa ter paz, para que você possa ter alegria. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, ele fala o seguinte: se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais eu, que sou Pai Celestial, eu vou dar muito mais para vocês. Ele vai falar em João 16:33, assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E em Salmo 139, versículo 16, ele vai dizer que ele escreveu todos os nossos dias antes mesmo que nós existíssemos ou qualquer um deles existissem. Mas a nossa parte nisso é essencial. Deus não vai descer do céu e fazer você pensar, analisar, descobrir o que te faz feliz, e Deus não vai descer do céu e correr atrás das suas coisas. Deus não vai te dar a felicidade num presente, numa bandeja. Deus vai te dar todas as ferramentas, mas você precisa se conhecer e equacionar isso para conseguir ter uma vida plena, uma vida feliz. Deus quer, ele fala, se vocês quiserem, vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Então Deus, ele te dá as ferramentas, ele te dá a opção de você orar, de você perguntar, de você estar diante da presença dele. Deus te dá a opção de você usar todas as ferramentas para ser feliz, mas depende de você. Volto a ameba aqui com a cara assustada. Sim, você. Depende de você decidir, equacionar, escolher, entender que toda escolha implica numa perda. O que é prioridade para você? O que você está escolhendo? O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua vida daqui a um mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos? Se você quiser ser feliz, basta você escolher todos os dias ser feliz, se conhecer, priorizar aquilo que é melhor para você, usar o seu livre-arbítrio dentro da vontade de Deus para sua vida. Deus sabe o que Ele tem para você. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe o que vai te fazer feliz. E se você percorrer esse caminho, você vai sim ser uma pessoa feliz. Se você souber usar as ferramentas que Deus nos deu, que Deus te deu, você vai sim ser uma pessoa feliz. Porque, gente, Deus é o sentido da vida. Não existe sentido na vida sem Deus. Amém? Já passei aqui, 10 minutos do horário, me perdoem. Tinha bastante coisa para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da live. Coloquem isso em prática, comecem a pensar, a ponderar o que para vocês, o que para vocês é ser feliz, o que é felicidade, o que é prioridade. O Carlos está falando aqui, autorresponsabilidade, com certeza. Coloque a sua vida, o que você tem vivido? Será que você tem vivido o plano de Deus para sua vida? Comece a usar o seu livre-arbítrio para pedir a Deus o que é importante para você, para pedir ajuda de Deus no que é prioridade para sua vida. Comece a colocar isso tudo na balança. Que Deus te abençoe,
o pastor Creuso falando palavras temperadas com sal. Amém. Muito obrigada, pastor Creuso. Fico feliz que vocês tenham gostado da live. Espero que vocês coloquem isso em prática no dia a dia, porque a felicidade ela não vem lá na frente, ela é o caminho, ela é a trajetória, é o viver com Deus e usando as ferramentas no dia a dia para que a gente possa passar por tudo e passar bem, para que a gente possa passar essa pandemia aí, ó, com um sorriso no rosto, porque Deus está à nossa frente, as coisas vão dar certo, porque Deus já venceu por nós lá atrás e nos deu as ferramentas para sermos mais do que vencedores e vitoriosos. A pastora Cleide está querendo falar aqui, ó. Deus nos dá uma alegria que nada e ninguém pode dar. Pastora Cleide, para complementar e fechar aqui, diz que Deus nos dá uma alegria que ninguém, nem nada pode tirar. Amém? Essa é a alegria genuína, a alegria verdadeira, não é essa alegria fantasiosa, essa alegria falsa, uma alegria que não depende da circunstância, porque Deus ele já nos deu as vitórias e as ferramentas para que a gente possa chegar lá. Então, gente, eu preciso encerrar, que nós já estamos aqui quase 15 minutos depois do horário. Pastora Cleide está falando mais um aqui, a alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos faz andar, o que nos faz crescer, o que nos faz vencer. Um beijo para vocês. Não esqueçam que amanhã, 9 horas da manhã, nós temos EBD com a pastora Thalita e Eduardo. Que Deus abençoe e até semana que vem para a nossa live da Rede de Jovens.